Olá, me chamo Isadora Cruz, curso 4º período de Psicologia e hoje vou apresentar o meu projeto de pesquisa, que o tema é Como o crescimento do turismo em Minas Gerais no ano de 2023 impactou a economia do país. É um projeto de pesquisa apresentado à Faculdade de Minas, com o requisito obrigatório para aprovação na disciplina de Metodologia Científica, e a professora orientadora Mariana Gomes. Serão apresentados a introdução, objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e as referências, respectivamente. O turismo é uma das atividades econômicas mais promissoras do século XXI, com grande crescimento na geração de emprego, na promoção e desenvolvimento regional e na contribuição para o Produto Interno Bruto, o famoso PIB dos países, e com o Brasil não é diferente. O turismo tem se consolidado cada vez mais, especialmente em estados com rica diversidade cultural, histórica e natural. E podemos citar, claro, Minas Gerais como um grande percursor de tudo isso. Então, esse estudo busca analisar os efeitos do crescimento do turismo em Minas Gerais no ano de 2023 sobre a economia do Brasil, com foco em como esse fenômeno acabou influenciando diferentes aspectos econômicos, como o comércio, como a geração de emprego, o setor de serviço, a infraestrutura, e a pesquisa pretende compreender as razões desse aumento no número de visitantes, explorar as políticas públicas que incentivaram o turismo e avaliar a repercussão desse movimento no contexto econômico nacional. A motivação para a escolha desse tema, na verdade, vem de estudos já feitos na minha formação como técnica em turismo, do ano de 2019 ao ano de 2022, vemos na prática que Minas Gerais experimentou um crescimento muito notável no turismo, tanto no número de visitantes quanto no impacto econômico gerado, e despertou esse interesse em estudar esse fenômeno e as suas consequências. O ano escolhido, de 2023, se justifica pela análise de um período principalmente pós-pandemia, em que na pandemia o turismo ficou devastado e ele voltou com muita força pós-pandemia, sobretudo com o turismo cultural e histórico. Em termos de abordagem, o estudo estará situado dentro da área da economia do turismo, mais especificamente na análise desse impacto econômico. Então, o objetivo é contribuir para o entendimento de como esse turismo, e como essa potência de desenvolvimento regional pode gerar efeitos significativos na economia nacional e local. O objetivo geral desse projeto de pesquisa é analisar o impacto do crescimento do turismo em Minas Gerais no ano de 2023 na economia brasileira, identificando seus principais efeitos e contribuições. Temos 4 objetivos específicos e eles são: analisar o aumento do número de turistas em Minas Gerais em 2023 e os fatores que ajudaram a impulsionar esse crescimento. 2. Estudar como o aumento do turismo gerou mais empregos em Minas Gerais e no Brasil. 3. Verificar como o turismo impactou o PIB de Minas Gerais e o PIB do Brasil. E 4. Estudar como a pandemia da Covid-19 mudou as percepções de turismo para as pessoas. Como dito anteriormente, o turismo é uma atividade muito importante para a economia de muitos lugares, especialmente em estados como Minas Gerais, que tem muitas atrações culturais e naturais, ou seja, tem muito a oferecer. Então, em 2023, houve um aumento muito expressivo no número de turistas, graças à volta das viagens pós-pandemia, reestruturação do turismo, eventos e investimentos na infraestrutura. E esse projeto de pesquisa tem como objetivo investigar como esse crescimento do turismo impactou a economia do Brasil como um todo. Segundo a revista Globo Boa Viagem, a pandemia da Covid-19 fez com que todos repensassem suas vidas, seus hábitos, e isso inclui os turistas. Boa parte dos viajantes está em busca de novas experiências, novos destinos e viagens que transformam, aquelas que a gente só faz uma vez na vida. E Minas Gerais atrai turistas diferentes do Brasil e do mundo todo. Podemos citar a cidade de Ouro Preto, uma cidade que recebe de 500 a 800 mil turistas no ano. E Minas Gerais vive muito através do turismo. Muitas cidades se mantêm através do turismo, assim como Ouro Preto. Então, o estudo será importante para entender como o turismo no estado pode beneficiar o Brasil, ajudando na criação de políticas públicas, melhoras no planejamento de novos investimentos e também como esse turismo vai impactar no âmbito local.
Então, em relação aos beneficiados, essa pesquisa pode trazer benefícios significativos para diferentes setores, diferentes pessoas. Então, as empresas do setor turístico, como hotéis, restaurantes, agências de viagem, podem se beneficiar, por exemplo, ao obterem dados desses serviços e estratégias, possibilitando a adaptação de serviço. Os empreendedores e microempreendedores locais poderão ter novas oportunidades. E também impacta as comunidades no geral, né, que também é beneficiada com a geração de emprego e aumento de renda, e é muito importante que eles compreendam isso através desse estudo. E, por fim, o estudo pode revelar como o turismo afeta essas pessoas, né, empresas e setores. Então, os dados gerados pelo projeto ajudarão a melhorar o planejamento do turismo no estado e no país. Na fundamentação teórica, utilizaremos diversos autores, reportagens e livros e artigos. Então, como a Rita de Cássia, trazendo o livro Turismo em Tempos de Covid, ensaios sobre casos na Argentina, Brasil, Moçambique e Portugal. João Álvaro Riz, com a metodologia científica. O Mário Beni, com turismo e desenvolvimento sustentável. A Krippendorf, o turismo e as sociedades, a FEComércio, falando sobre o quanto o turismo mineiro cresceu em 2023. Vamos trazer a Organização Mundial do Turismo, a instituição UNG, o Globo, o Escravador e um diário da Prefeitura de Ouro Preto. Teremos muita base para todo esse projeto. O Klaus mesmo diz que o conjunto dos fenômenos das relações que emergem da interação em regiões emissoras e receptivas de turistas, empresas, fornecedores, órgãos de governo, comunidades e ambientes. Então, essa definição mostra toda essa complexidade e essa conexão que pode trazer todos esses setores e fenômenos que seriam estudados, né? A Organização Mundial do Turismo vem falando sobre o Covid-19, que observou um aumento na demanda pelo turismo de natureza, cultural e rural. Beni vem dizendo que o turismo precisa trilhar o caminho que quaisquer outras especialidades tiverem de percorrer, tendo um meio acadêmico e científico. A FEComércio vai afirmar que houve um aumento de 15% no turismo mineiro e diz que o bom desempenho da atividade turística de Minas Gerais é resultado de uma combinação de fatores. Então, sendo assim, para consolidar o crescimento do turismo cultural em Minas Gerais, é fundamental investir em infraestrutura e serviços, promover a sustentabilidade, desenvolver produtos turísticos, fortalecer a gestão pública e privada. Na metodologia, teremos dados qualitativos e quantitativos e 4 tipos de metodologias principais. A coleta de dados secundários, então fontes estatísticas, dados sobre o turismo de Minas Gerais, criação de emprego, do IBGE, do Ministério do Turismo, os relatórios econômicos, que é a análise do impacto do turismo no PIB local e nacional. Em segundo momento, temos a entrevista e questionários. Então, a entrevista vai ser conversa com profissionais do turismo em Minas Gerais, em diversas cidades, e ir em locais que eu já trabalhei e extrair mais sobre a percepção desse crescimento do turismo em 2023. Os questionários pode ser uma aplicação com donos de empresas locais, como hotéis, restaurantes e agências de turismo, para compreender o aumento do turismo e como afetou financeiramente. Em terceiro momento, temos a busca literária e a conversa, que é utilizar a biblioteca do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, para buscar mais leitura sobre o assunto e conversar com os estudantes de turismo. E a análise comparativa, né, que é a comparação do desempenho econômico de Minas Gerais em 2023 com os anos anteriores, para ver como o turista de fato impactou a economia do estado. No cronograma, nós teremos 6 momentos, então de janeiro a fevereiro seria a fase da escolha do tema, então março e abril seria a busca literária e a conversa, em abril a maio seria a coleta desses dados secundários, de maio a junho seria entrevistas e os questionários, de julho a agosto seria análise comparativa e, por fim, no mês de setembro seria a apresentação dos resultados.